Jesus, não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Diga o nome dele. Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Maravilhoso, admirável,
face do meu amado. Enfim, sabe, muitas vezes nós não estamos olhando para Ele. Muitas vezes nós estamos em busca de segurança, em busca de bens materiais, em busca de liberdade nas coisas do mundo, mas não nas coisas espirituais. Não em Deus, não em Cristo, mas Ele é a nossa verdade. E não há nada mais precioso do que essa presença. Não há nada mais verdadeiro do que estar diante da verdade de Deus. A palavra dele é a verdade. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Se nós temos a Ele, nós temos tudo. Ele é maravilhoso, Ele é sublime, Ele é grandioso, Ele é santo, Ele é o único que é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Não busque nas coisas deste mundo, porque um dia nós estaremos com Ele, e para isso nós precisamos se voltar à presença de Jesus. Nós precisamos entregar a Ele por completo. A nossa vida tem que ser dele totalmente, totalmente, totalmente. E naquele grande dia nós estaremos com Ele. Nós o veremos face a face. Nós o veremos como Ele é. E nós cantaremos santo, santo, santo. Nós o veremos. Esperança, nele nós encontramos alegria. Verei a face do meu amado, e como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso. Você pode dizer: tão sublime, aleluia, tua presença. Melhor que a vida é o teu amor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, um dia a nossa alegria será completa. Quantos creem nisso, irmãos? Irmãos, um dia nós vamos contemplar a face de Jesus Cristo. Não sei se essa é a tua expectativa, mas pelo menos é a desse que vos fala. A minha expectativa é de um dia, irmãos, estar com Cristo por toda a eternidade. A expectativa da minha vida, irmãos, é de que um dia, quando a última trombeta tocar, eu ser arrebatado deste mundo para encontrar o meu Senhor e passar toda a eternidade na presença dEle, comungando com Ele, tendo um relacionamento infindável com o meu Senhor e com o meu Salvador. E o nome dEle é Jesus Cristo de Nazaré. E Ele está aqui na noite deste dia. Quantos creem que Ele está aqui? Aleluia, louvado seja o nome de nosso Senhor.
e Salvador Jesus Cristo, o qual vive e reina eternamente. Coloque a mão no seu coração, vamos orar por aqueles que porventura se encontram enfermos na casa do Senhor. Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós oramos nesta noite, Senhor, por aqueles que porventura estão aqui entre nós acometidos por alguma enfermidade, Pai, seja física, seja espiritual ou seja emocional. Nós te pedimos, nós suplicamos ao Senhor que o Senhor na noite deste dia traga cura, traga restauração para cada um daqueles que estão doentes, Senhor. Eu peço, meu Deus, que o Senhor realize milagres nessa noite, não para glória, não para minha própria glória, Pai, mas para a glória do teu nome, Senhor. É o que eu te peço neste momento e já te agradeço no nome de Jesus. Que todos dêem um lindo amém para o Senhor, irmãos. Glória a Deus. Quem nos visita, levante a mão, por gentileza. Glória a Deus. Tem muitos irmãos que estão nos visitando. Como é que a igreja faz, irmãos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos muito felizes com a presença de cada um de vocês. Que Deus vos abençoe, irmão Wagner, irmã Diana, que estão aqui conosco, né, de uma forma muito poderosa, muito especial. Os demais irmãos que estão nos visitando, né? Que Deus vos abençoe poderosamente. Cada um casal que veio lá do Horizonte, né? Da família ali da irmã Rosa. Que Deus abençoe. É uma satisfação termos os irmãos aqui conosco. Que Deus abençoe poderosamente cada um de vocês. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu São Mateus, capítulo de número 27, irmãos, a partir do versículo de número 33. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 27. A nossa leitura vai ser a partir do versículo de número 33, irmãos. Glória a Deus. Não vou me estender muito, irmãos, até porque hoje nós vamos ter a ceia do Senhor. Vamos ganhar tempo, né? Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 27, irmãos. A partir do versículo 33. Quem encontrou diz amém. Amém. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, maniando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciões, escarnecendo, diziam: salvou os outros, assim mesmo não pode salvar-se? É rei de Israel, desça da cruz, e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora 6ª até a hora 9ª houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora 9ª clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns do que ali estavam ouvindo isto diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixai, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, de alto a baixo, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos.
O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem. Então, entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Oh, aleluia. Irmãos, eu não sei você, mas eu me emociono com esse tipo de leitura, irmão. E essa é a leitura que impacta a nossa alma e o nosso coração. A palavra da cruz, irmãos, ela é uma palavra, irmãos, que não pode ser esquecida sobre os púlpitos das igrejas. Tem que voltar a ser pregado sobre a cruz de Cristo, irmãos. Porque a cruz de Cristo destrói todo o meu orgulho e o teu também. A cruz de Cristo mostra o quão miserável eu sou e você também. A cruz de Cristo nos mostra o quão nós precisamos de Jesus, o quão nós necessitamos de Jesus e que não há grandeza em nenhum de nós. Que a grandeza está nele, somente nele. Porque tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a honra, a glória e o louvor eternamente. Oremandarabadagácias. Aleluia. Pai, em nome do teu filho Jesus, eis aqui a tua palavra, Senhor, que foi lida, meu Deus, diante da congregação, Pai. Tudo que pedimos na noite deste dia, que o Senhor, por meio do teu Santo Espírito, ilumine a nossa mente e o nosso coração, para que todos nós que aqui estamos, Senhor, diante da tua presença, possamos entender a tua palavra. Fala conosco, fala ao nosso coração de uma forma poderosa e de uma forma especial, Senhor. Meu Deus, eu sinto a tua presença de uma forma graciosa nesta noite, Senhor. Eu sinto, meu Deus, o teu operar, Pai. Creio que através da tua palavra, vidas serão restauradas, vidas serão renovadas, vidas serão salvas e libertas para a glória do teu nome. Assim eu oro, Pai, e já agradeço no nome de Jesus. Que todos digam amém, irmãos. Podem sentar glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Peço que você me dê toda a tua atenção. Não deixe que nada agora, tá certo, roube a sua atenção. Permaneça sentadinho ouvindo a palavra de Deus. Nesses poucos minutos aqui que nós vamos discorrer sobre esse texto. Sossegue aí no seu lugarzinho, pelo menos durante esses minutos. Sossegue o seu coração para que você possa entender e compreender o que Deus quer falar com você. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que é isso, pastor? Já está dando carão? Não, é para você não deixar de ser abençoado. Amém? Senhoras e senhores, meus amados irmãos em Cristo Jesus, todos nós, só pela leitura que foi feita, sabemos do que é que esse texto trata. O texto trata, irmãos, da crucificação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tema esse que é importantíssimo, que é de fundamental importância para a fé cristã, tanto para a minha quanto para a sua. A cruz de Cristo, irmãos, não é o ponto final da existência, mas é o começo de uma nova aliança, irmãos, que Deus fez com todo aquele que nele cresce, com todo aquele que depositasse a sua fé e a sua esperança no Filho unigênito de Deus. E olhando, irmãos, para a palavra da cruz, que ora foi lida em Mateus 27, a partir do 33, eu aprendo algumas coisas sobre a crucificação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu creio piamente que você vai ser abençoado, porque a palavra da cruz, irmãos, ela é bênção para nós, para mim e para você que somos a igreja do Senhor. Amém? Indo direto, irmãos, para a primeira lição que eu aprendo à luz desse texto sobre a crucificação de Cristo. Pastor, o que é que eu aprendo em primeiro lugar? Vamos lá, irmãos. Na crucificação foi onde Jesus sofreu consciente pelos nossos pecados. Olha que lição maravilhosa. Vou repetir mais uma vez. Na crucificação, quando ele estava lá naquela cruz, há quase 2000 anos atrás,
Lá na crucificação foi onde Jesus sofreu por mim e por você, por todos nós que somos pecadores, mas sofreu de forma consciente. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo naquela cruz. Olha o que diz o texto, irmãos, Mateus 27, a partir versículo 34, diz assim, ó, Mateus 27, 34. Deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. E por quê? Por que Jesus Cristo não quis beber, irmãos, essa mistura de vinho com fel? Olhe para cá e preste atenção. Essa mistura, irmãos, naquele tempo, para o contexto da época, era uma mistura narcótica, que tinha o intuito, irmãos, de amenizar o sofrimento daquele que estava passando pela crucificação. Porque a crucificação era um método de execução que maltratava muito, judiava muito, humilhava muito e produzia muita dor no ser humano que estava condenado àquela morte terrível. Então eles davam essa mistura narcótica para tentar ali, meus irmãos, amenizar a dor, para tentar comprometer um pouco a consciência daquele que estava crucificado, para que ele não sofresse tanto. Mas o que nos chama a atenção, irmãos, é que quando foram dar essa bebida a Jesus Cristo, ele recusou. E sabe por que ele recusou? Porque ele não queria, meus irmãos, que as suas faculdades mentais, que a sua consciência ficasse comprometida por alguma bebida narcótica. Ele queria sofrer e sofrer de forma consciente. É por isso que ele não aceitou, irmãos, porque ele sabia o que ele estava fazendo, e ele sabia que ele foi para aquela cruz porque era propósito, porque era um plano de Deus, era uma missão. E ele queria, meus irmãos, permanecer consciente. Ele queria permanecer, meus irmãos, com a sua mentalidade, com a sua consciência plenamente ativa. Irmãos, olhe para cá e preste atenção numa coisa. Nós temos um Salvador que quando foi pregado naquela cruz, irmãos, ele estava consciente do que estava fazendo. Irmão, Jesus não estava drogado naquela cruz. Ele não necessitou, ele não precisou beber alguma bebida para amenizar a dor, alguma bebida narcótica, não. Pelo contrário, ele recusou, porque ele queria sofrer, irmãos. E o seu sofrimento era porque ele nos ama. Ele ama pecadores como eu e como você. É por isso que ele tomou essa decisão de sofrer de forma consciente por nós. Ele poderia ter tomado e ter ficado com a sua mentalidade, com a sua consciência comprometida, mas ele não fez isso porque ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia, meus irmãos, que estava entregando a sua vida por pecadores como eu e como você. Eu aprendo, irmãos, em primeiro lugar, que na crucificação foi onde Jesus sofreu de forma consciente por nós. Diga para quem está do seu lado assim: ele sofreu por nós. Você sabia disso, que Jesus sofreu por nós? Que ele pagou um alto preço, irmãos, por mim e por você. E ele não estava sob obrigação de fazer isso, irmão. Ele fez isso porque ele nos ama. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 8: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter enviado o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, naquela cruz ele permaneceu consciente, sabendo o que estava fazendo. Se tem alguém, irmãos, que sabia plenamente o que estava fazendo, esse alguém era Jesus Cristo. Ele já nasceu sabendo, irmãos, o propósito para o qual ele havia vindo a este mundo.
Em Marcos capítulo 10, versículo 45, ele mesmo revela isso aos seus seguidores. Ele diz: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Ele entregou a sua vida para me resgatar. Ele entregou a vida dele para te resgatar, meu irmão. Nós só estamos aqui nessa noite porque Cristo nos resgatou da maldição do pecado. Então, em primeiro lugar, irmãos, na crucificação foi onde Jesus sofreu de forma consciente pelos pecadores. Quem é pecador aqui, levanta a mão, irmão. Então foi por mim e por você. Foi por mim e por você. Foi por mim e por você. E não existe amor maior do que esse. Não existe demonstração de amor maior do que esta. Não existe, nem nunca vai existir. Ele morreu por cada um de nós. E morreu de forma consciente. Segundo, o que é que nós aprendemos sobre a crucificação de Jesus? Na crucificação de Jesus foi onde as profecias se cumpriram. Diga assim: foi onde as profecias se cumpriram. As profecias do Antigo Testamento. Havia muitas profecias, irmãos, que apontavam para a vinda de um Messias. E na morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, naquela morte de cruz, profecias do Antigo Testamento, profecias de séculos atrás, estavam se cumprindo plenamente, cabalmente, na vida do Filho de Deus. Olha o que diz, irmãos, Mateus capítulo 27 e versículo de número 35, está escrito assim, ó: depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. Irmãos, preste atenção numa coisa. Aqui no versículo 35, irmãos, está se cumprindo uma profecia lá do Antigo Testamento, a saber, Salmo 22, versículo 18. No Salmo 22, versículo 18, está descrito a mesma coisa de Mateus 27, 35. Olha o que diz no Salmo 22, 18: repartem entre si as minhas vestes e fazem sorte sobre a minha túnica. Cumpriu-se, irmãos, cabalmente aquilo que havia sido profetizado acerca de Jesus. Por exemplo, irmãos, no versículo 39 diz assim, ó, do capítulo 27, ó: os que iam passando blasfemavam dele, maniando a cabeça e dizendo. Aqui foi outra profecia que se cumpriu do Antigo Testamento, a saber, irmãos, no Salmo 22, versículo 7, diz a mesmíssima coisa. Olha o que diz: todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e balançam a cabeça, dizendo. Ou seja, outra profecia que séculos antes havia sido profetizada estava se cumprindo no Filho de Deus. Pastor, o senhor quer chegar aonde com isso? Aonde eu quero chegar, irmãos, é que tudo que Deus fala, Ele cumpre. Tudo que Deus fala, Ele cumpre. Sabe por quê, irmão? Porque Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele promete, Ele cumpre. Se Ele fala, Ele faz. Escute uma coisa nessa noite: lá na cruz, profecias estavam se cumprindo. E sabe por quê? Porque tudo que Deus fala, porque tudo que Deus promete se cumpre. Se cumpre, irmão. Preste atenção numa coisa: foi profetizado o nascimento de Jesus, Jesus nasceu. Foi profetizado, irmãos, que Ele viria, Ele daria vista aos cegos, Ele purificaria leprosos e ressuscitaria os mortos. Isso se cumpriu no seu ministério. Foi profetizado que Ele iria ser morto, e morto numa cruz, cumpriu-se no seu ministério. Foi profetizado que Ele iria ressuscitar ao terceiro dia, no domingo Ele se levantou entre os mortos. Foi profetizado, irmãos, que Ele iria ser assunto aos céus, cumpriu-se. Pastor,
passou 40 dias aqui neste mundo. No 40º, a Bíblia diz que ele foi assunto aos céus. Mas segura aí, porque tem uma profecia ainda para se cumprir. Em 1 Tessalonicenses 4,16 está escrito assim, ó: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles ao encontro do Senhor nos ares. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Diga aí para quem está do seu lado: se Deus falou, vai se cumprir, irmão. Aleluia, se Deus falou, vai se cumprir. Jesus disse no sermão da montanha: passarão céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. Irmão, se Jesus prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir, irmãos. E na cruz foi um lugar onde as profecias se cumpriram. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite: sobre a tua vida, as profecias vão se cumprir. E sabe por quê? Porque você é a igreja do Senhor, e existem profecias, existem promessas sobre a minha vida e sobre a sua também. Pastor, vai se cumprir? Vai se cumprir um dia. Então o que é que eu devo fazer diante disso, pastor? Permaneça crendo, permaneça aguardando, porque logo, logo, meus irmãos, a última trombeta vai tocar. Ele mesmo disse: não se enturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, mas vou preparar-vos lugar, e quando eu for, voltarei outra vez, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Só quem está comigo nesta palavra, irmão, levante a mão e dê glória para o Deus que cumpre as suas promessas. Estou pregando hoje sobre um Deus que cumpre promessa. Pode passar o tempo que passar, irmão. Pastor, já faz mais de 10 anos e a profecia não se cumpriu. É porque não é no teu tempo, irmão, é no tempo de Deus. Faça como Davi no Salmo 40: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco de lodo e firmou os meus pés sobre uma rocha. Irmão, espera, porque Deus não é homem que minta. Aleluia. Se cumpre cabalmente. Pode ter certeza, irmão, que vai se cumprir. Eu não sei quando, nem como, nem onde, mas o Deus que eu prego nessa noite é poderoso, irmão, para fazer muito mais além daquilo que pensamos ou pedimos, segundo o seu poder que opera em nós. E as suas palavras não caem por terra, não. As minhas podem até cair, a sua também pode cair, mas as palavras de Deus permanecem para sempre. Permanecem para sempre. Quem está entendendo, irmão, esta palavra nessa noite de domingo? Levante essa mão e me ajude. Dê glória, louve, adore aquele que está entre nós nessa noite. Segundo, na crucificação de Jesus foi onde as profecias, as promessas, os oráculos se cumpriram. Irmão, foi do jeitinho que os profetas falaram. Do jeitinho, irmão. E o povo de Israel, o coração é tão duro, irmão, que ainda não crê. Mas se você olhar, irmãos, e fazer um comparativo entre as profecias do Antigo Testamento e o cumprimento delas no Novo Testamento, você vai ver a semelhança. Você vai ver, irmãos, como são idênticas as palavras. Aqui no versículo 35 do capítulo 27, é o que está no Salmo 22:18, e é exatamente o que está lá. Isso, irmãos, mostra como Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele promete. Aleluia, Ele vai cumprir. E eu estou aguardando, irmãos, para o cumprimento dessa promessa. Qual, pastor? De um dia ser arrebatado daqui, irmão. Tem gente que quer passar o resto da vida aqui nesse mundo velho, irmão. Se você quer ficar, fica. Agora eu quero subir. Quem está comigo? Quem quer subir? Quem quer subir? Quem quer subir? Quem quer ser arrebatado? Quem quer encontrar o Senhor nos ares? Quem quer viver na Nova Jerusalém, a santa cidade, a que procede de Deus?
Você quer ficar no Cascavel? Fica, irmão. Eu vou para Nova Jerusalém. Pergunta aí para quem está do seu lado. Quer ficar no Cascavel? Porque quer ir para Nova Jerusalém. Ei, irmão, pegou, não foi antes agora? Terceiro lugar, irmãos. Qual é a terceira lição que a gente aprende aqui, irmão? Sobre a crucificação. Em terceiro lugar, olha que lição maravilhosa. Na crucificação foi onde Jesus morreu de forma voluntária por nós. Na crucificação foi onde Jesus morreu de forma voluntária. Por mim e por você. Irmão, ninguém pegou nas bitacas de Jesus, amarrou ele naquela cruz, prendeu ele naquela cruz à força, não. Ninguém fez isso com ele. Ninguém coagiu o Filho de Deus a fazer isso, não. Existe um texto, igreja, que eu acho extraordinário. Olha, João capítulo 10, do 17 ao 18. Olha, palavras de Jesus. Esse texto aqui, irmão, é para dar de chute na cara do cão. Ó. João capítulo 10, do 17 ao 18, está escrito assim: ó, por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Versículo 18: ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tomá-la de volta. Este mandamento recebi de meu Pai. Irmão, Jesus Cristo foi para aquela cruz, irmãos, porque Ele nos ama. Ele foi de forma voluntária. Agora observe uma coisa, irmão, nesse texto. Por duas vezes, no versículo 40 e no versículo 42... os judeus estão o quê? Zombando de Jesus. Estão blasfemando de Jesus. Mas no verso 40 e no verso 42 tem uma zombaria que ultrapassa qualquer outra. Qual é, pastor? Se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz. Está no final do verso 40, ó. Vamos lá. Finalzinho, vamos ler o 40 todo, depois o 42. O 40 todo diz assim, ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salve a ti mesmo, se és o Filho de Deus, e desce da cruz. Olha que os camaradas aqui estavam cheios de capeta, viu? Agora no 42, olha o que eles dizem no 42: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Olhe para cá. Esses camaradas aqui, esses principais dos judeus, esses religiosos, eles eram tão incrédulos que por mais que Jesus descesse da cruz, eles ainda não acreditariam nele. Porque eles já estavam com o coração endurecido. Eles eram incrédulos. Foi eles, em uma perspectiva horizontal, que prenderam Jesus naquela cruz. Foi eles que condenaram Jesus. Mas, irmãos, a pergunta é: por que é que Jesus não desceu da cruz? Pergunte para mim, por quê? Por quê? Primeiro, irmãos, por causa do seu grande amor. Sabe por que Jesus não desceu da cruz? Por causa de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, que para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Sabe por que Cristo não desceu daquela cruz? Por causa do amor, irmãos. Ali estava o sacrifício do amor. Ali estava a mais robusta expressão de amor. Ali estava a demonstração de um Deus que nos ama e que não quer abrir mão da minha e nem da sua vida. Se tem alguém que não quer abrir mão da minha vida e da sua vida, é o Senhor. E a razão disso é o amor dele, irmãos, que é um amor imensurável, que não pode ser contado, que não pode ser medido, que não pode ser comparado. Segundo, por que foi que Jesus não desceu daquela cruz, irmãos? Porque se ele descesse daquela cruz, todos nós, inclusive esse que vos fala, desceríamos para o inferno. Se Jesus descesse da cruz, todos nós indistintamente desceríamos para o inferno. Estávamos irremediavelmente perdidos. Enquanto ele estava no alto do madeiro, estava garantindo àqueles que pela fé crescem nele o céu.
Deixa eu dizer uma coisa para você, olhe para cá. Todos nós, irmãos, inclusive esse que vos fala, merecíamos o inferno. Isso é difícil de engolir e de dar glória a Deus. Mas todos nós merecíamos o inferno, irmãos. Nós merecíamos a justa justiça de Deus. Mas Ele, irmãos, fez o oposto, irmãos. Ele fez o que, pastor? Ele usou de misericórdia conosco. É por isso que em Romanos 11:32 está escrito que Ele encerrou todos debaixo do pecado. Rico, pobre, branco, negro, brasileiro, japonês, seja lá quem for, Ele encerrou todos debaixo do pecado. Mas o versículo não termina assim. Em Romanos 11:32 diz que Ele também vai usar de misericórdia com todos. Ei, irmão, nós só estamos aqui porque Ele é misericordioso. Quem entende isso, levante a mão e dê glória. Ele é misericordioso. Você só está aqui, meu irmão, não é porque você é bom, não. Eu só estou pregando aqui, não é porque eu seja bom, não. É porque Ele é misericordioso. Quando a gente entende essa verdade, a gente baixa o nariz. A gente que andava outrora com o peitão estufado, agora a gente fica bem miudinho, fica bem molinho que nem geleia. E a gente aprende a se colocar no nosso lugar. Qual é o meu lugar, pastor? Qual é o nosso lugar, pastor? É nos pés dele. É o lugar mais alto que você vai chegar, é nos pés dele. É nos pés dele. É nos pés dele. Quem está entendendo, irmão? É nos pés de Jesus. É nos pés de Jesus. E a gente só chega nos pés dele por causa da misericórdia dele, por causa da graça, da bondade, do amor dele que está sobre a nossa vida. Irmãos, na cruz de Cristo, irmãos, foi onde Jesus voluntariamente morreu por nós. Foi onde voluntariamente Ele se entregou por nós. Ele se deu por nós. Ele se entregou por nós. Foi por mim, por você. Se Ele já se entregou por nós, o que te impede de você se entregar a Ele? Deus te trouxe aqui nesta noite para que você agora dê um passo em direção àquele que se entregou por você. Ele já fez isso quando se entregou há 2000 anos atrás por você. E nesse domingo, agora na noite deste dia, Deus te trouxe aqui para que você também se entregasse a Jesus Cristo. Ele já se entregou por ti, irmão. Não existe mais sacrifício a ser feito. Já foi feito. Já foi feito o sacrifício. E foi um sacrifício completo e pleno. Agora, o que você e eu temos que fazer diante disso? Na noite deste dia, neste culto de ceia, se arrependa dos teus pecados. Se arrependa dos teus pecados. Olhe para mim. Se arrependa dos teus pecados. Nessa noite, se arrependa dos teus pecados e se volte para Jesus Cristo. Irmão, Ele está aqui de braços abertos. Nessa noite, Ele está dizendo para mim e para você: venham até mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossa alma. Ei, você que está com a alma turbulenta, você que está com o coração cheio de tempestades interiores, nesta noite Jesus tem descanso para a tua alma. Se você se entregar a Cristo, este turbilhão que há no teu interior ouvirá, irmãos, da boca de Jesus: acalma-te, aquieta-te, e haverá grande bonança. Só os que entendem a palavra, levante a mão e dê glória a Jesus. Quarto e último lugar, irmãos, para a gente encerrar. O que nós aprendemos com a crucificação de Cristo? Em quarto e último lugar, na crucificação foi onde uma pessoa foi transformada de forma surpreendente por Jesus. Foi na crucificação, olhe para cá e preste atenção, foi onde uma pessoa foi transformada
de forma surpreendente por Jesus. Olha o que está escrito, meus irmãos, em Mateus capítulo 27, versículo 44. Diz assim, ó: e os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Agora olhe para cá. Irmão, se você ler Lucas capítulo 23, do 39 ao 43, Jesus está ali crucificado e à sua direita tem outra pessoa crucificada e à sua esquerda também. Estes dois que estão crucificados ao lado de Jesus são dois malfeitores, são dois ladrões. E o interessante, irmãos, que aqui no versículo 44 de Mateus 27, os dois, quantos, igreja? Os dois estão blasfemando de Jesus. Os dois estão proferindo impropérios contra a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas alguma coisa aconteceu com um dos dois que estava crucificado ao lado de Jesus. Se você ler, irmãos, Lucas 23, do 39 ao 43, a Bíblia diz, irmãos, que aquele que estava à direita ouviu a blasfêmia do que estava à esquerda e disse: tu ainda não temes a Deus, estando debaixo da mesma sentença. Nós estamos aqui porque estamos pagando por aquilo que fizemos, mas este aí nenhum mal fez. Este que estava do lado de Jesus, irmão, vai dizer o seguinte: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus declara para ele: em verdade te digo, que ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Olha para cá, presta atenção, irmão. Aqui no versículo 44, os dois estavam blasfemando de Jesus. Só que se nós lermos Lucas 23, a partir do 39, um parou de blasfemar. E a pergunta é: o que foi que aconteceu com ele? Para ele parar de blasfemar, para ele parar de falar contra Jesus Cristo. Sabe o que foi que aconteceu, irmão? Transformação, libertação e salvação. Irmão, ele estava numa cruz, ele estava na antessala da morte. Daqui a algumas horas as pernas dele iriam ser quebradas para acelerar o processo de morte na cruz. Mas antes que isso acontecesse, a graça invadiu o coração desse homem, irmãos, e ele se volta para Cristo. Irmãos, usando uma linguagem bem popular, nos 45 minutos do segundo tempo, ele se volta para Jesus e ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando vieres do teu reino. E Jesus diz para ele: ainda hoje, em verdade te digo que ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Olhe para cá, na cruz, irmãos, na cruz foi um lugar aonde Jesus, de forma surpreendente, salvou uma vida. Nada impede de Jesus te salvar nessa noite. Nada. Nem o diabo, nem os demônios, nem os ímpios, ninguém pode impedir, irmão, da graça dele encontrar o teu coração nesta noite. Irmãos, olha onde foi que Jesus salvou o homem. Ele salvou o homem que estava crucificado ao seu lado, que daqui a pouquinho ia morrer. E você está tendo a oportunidade nesta noite. Você não está numa cruz, você não está numa cela de uma prisão, você não está precisando de um balão de oxigênio para respirar. Você está sentadinho nessa cadeira e a graça dele está indo aí, ó, está indo aí no teu coração. Ei, irmão, ninguém escapa do obstinado amor de Deus. Se ele mirou em você, ele vai te salvar nesta noite. Pastor, mas não tem jeito para mim. Não tem, meu amigo, só não tem jeito para a morte. E para a morte tem também, o nome dela é Jesus Cristo. Fica de pé em nome de Jesus. Deus te trouxe aqui, irmão, para transformar a tua vida. Deus te trouxe aqui para te libertar. Deus te trouxe aqui para te salvar. Quem faz isso não é esse que vos fala. Quem faz isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo nesta noite é poderoso para ir aí, ó, desse teu coração,
Você pode estar numa guerra interior terrível. Eu não vou, eu não quero, eu só vim aqui a passeio, só vim aqui para tentar desopilar um pouco. Não, você veio aqui porque Jesus te trouxe aqui. Porque a graça dele te trouxe aqui. E você é alvo dele nesta noite. É alvo da graça dele nesta noite. Irmão, você só está aqui. Nós só estamos aqui porque Deus preparou esta noite em sua agenda, para que ele se revele a você, para que ele estenda a graça dele sobre você, para que ele estenda a mão dele sobre a sua vida. O que eu quero dizer para você nesta noite é que mais uma vez Cristo está nos dando, e principalmente a você que ainda não se decidiu, Cristo está te dando a oportunidade de quê, pastor? De se entregar a Ele, de confessá-lo como teu Senhor e como teu Salvador. Irmão, aquele que estava crucificado ao seu lado, ele não perdeu a oportunidade. O outro morreu no pecado, se permaneceu com um coração duro e incrédulo. Mas aquele que estava à direita de Cristo, não, irmãos. Quando ele teve a oportunidade, ele se virou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim. Lembre-se de mim quando vieres no teu reino. E Jesus disse: ainda hoje, não é amanhã, não é daqui um mês, não é no próximo ano, ainda hoje tu vai estar comigo no paraíso. Tu vai estar comigo nas mansões celestiais. Aleluia, aleluia. E onde está você? Você que precisa entregar-se a Jesus Cristo. Ele morreu por você. Tenha consciência disso, que Ele foi para a cruz por causa de você, por causa de mim, por causa de todos nós. Então, diante disso, qual é a sua resposta ao convite que Ele faz a você nesta noite? Você vai permanecer dizendo não, ou nessa noite você vai dizer sim para Jesus? Vamos adorá-lo. Isso, recomece com Cristo. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, Oh, glória a Deus. Adore. o seu amor me Sua morte na cruz carregando a minha dor. Você se expôs por mim. Se pegou em meu lugar e me deu a nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. E olho pra você, olho pra você, o seu amor me Oh, aleluia. Escute, olhe para cá. Me ouça, por favor.
Você sabe qual é a decisão mais importante que um ser humano pode tomar na sua vida? Não é de casar, essa é a segunda mais importante. Não é de mudar de cidade, não é de trocar de emprego, não. A decisão mais importante que o homem pode tomar, sabe qual é? É de entregar a sua vida a Jesus Cristo. Porque essa decisão, irmãos, ela tem implicações tanto para esse mundo em que vivemos, para aquele que ainda há de vir, para o mundo vindouro. Então, olha, escute uma coisa que eu vou lhe dizer nessa noite. Tudo que você precisa, você que me ouve, é de Jesus Cristo. Sabe esse vazio do teu coração, esse vazio existencial, que você já tentou preencher com várias coisas e nada preenche? É porque ele tem o tamanho de Cristo, ele tem o tamanho de Deus. É só Deus que pode preencher o vazio do teu coração. E na noite deste dia, meu irmão, na noite deste dia, minha irmã, você está com a oportunidade de se entregar a Cristo. Claro que isso é pela graça de Deus. Pastor, mas eu não tenho força. Em nome de Jesus, a graça te habilita, a graça te dá força para que você saia do teu lugar e nessa noite corra para os braços de Jesus Cristo. Eu quero saber aonde está a primeira vida que vai vir para Cristo nesta noite. Vem, sai do teu lugar agora em nome de Jesus. Está vindo aí, irmãos? Olha que maravilha, igreja. Adore ao Senhor, adore, adore, adore ao Senhor. Vida, segunda vida, irmão. Se alegra, igreja. Jesus está na casa e está operando. Oh, aleluia. Espírito do Senhor, tu estás aqui. Aqui, meu Deus, tu tem todo o poder, Senhor. Cadê a terceira vida, irmão? A terceira que vem para Cristo hoje. Venha para Cristo. Corra para os pés da cruz. Corra para os pés da cruz. Cristo nessa noite. Eu quero orar em nome de Jesus, a graça te dá força agora para você romper, para você sair do teu lugar e correr para os braços de Cristo. Onde está a terceira vida? Pastor, eu preciso me reconciliar. Me afastei dos caminhos do Senhor e eu preciso me reconciliar nessa noite. Vem, você que precisa de reconciliação, vem agora em nome de Jesus. Vem em nome de Jesus. Volta para Cristo hoje. Volta aí, irmão, mais uma vida aqui, irmãos. Olha que maravilha, igreja. Aleluia. Oh, maravilha. Glória a Deus. Isso, que maravilha. Isso, adora, igreja. Onde está a quarta vida agora? Vem, sai em nome de Jesus. A graça agora te habilita, a força a você vir, a você correr para Cristo. Vem, a quarta vida agora em nome de Jesus. Eu sei que tem, irmão, eu sei que tem. Está vindo aí, igreja, olha a vida. Mais uma vida, 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 mais uma vida.
Deus. Onde está a quinta vida, irmãos? A quinta. A quinta vida, vem agora em nome de Jesus. O Espírito Santo fala ao meu coração que tem vida aqui em nosso meio, que está assim, ó. Eu vou, eu não vou. Eu vou, eu não vou. Eu vou, eu não vou. Você vai vir em nome de Jesus. As correntes que te prendem agora, as correntes que o inimigo quer colocar sobre a tua vida, elas são quebradas agora pelo poder que há no nome de Jesus. Seja liberto nesta noite pelo poder que há no nome de Jesus. Onde está a quinta vida? Vem, vem, Jesus está te chamando. Ah, pastor, eu sou tímido, eu não tenho coragem de ir só. Agora os missionários vão entrar em ação. Você que está do lado e sabe que essa vida está querendo vir, traz ela. Pega na mão dela e diz: vamos lá, porque eu te levo lá. Eu te entrego nos braços de Cristo. Vem, irmão, onde está a quinta vida? Eu vou contar de 1 até 5, irmão. Não posso mais esticar. De 1 até 5 para você vir à frente. Eu quero dizer algo para você nessa noite. Tua vida vai mudar quando você se entregar a Cristo verdadeiramente. Tua vida nunca mais vai ser a mesma quando Cristo fizer parte da tua história e da tua vida. 1, 2, 3, 4, 5. Estenda as mãos para cá. Vamos orar por essas vidas, irmãos, que vieram à frente. E essas vidas, irmãos, só vieram à frente não é por causa de capacidade do pregador, do pastor ou algo do gênero. Não é porque eu seja bom ou algo do gênero. Elas só vieram à frente, irmãos, porque o Espírito Santo tocou no coração delas. Jesus disse que sem Ele nada nós podemos fazer. Estenda as mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar, Senhor, por essas 4 vidas, Pai, que vieram à frente. Nós cremos que foi uma decisão direcionada pelo Teu Espírito, Pai. Que foi a Tua graça que invadiu o coração deles, habilitou eles, abençoou eles para que eles se entregassem ao Senhor nesta noite. Eu oro por eles, Pai, pedindo que o Senhor perdoe os pecados deles, Pai. Que o Senhor lave eles com o sangue da nova e eterna aliança que foi derramado na cruz do Calvário, Senhor. Que os seus nomes estejam escritos no livro da vida. Que eles a partir de hoje, Senhor, sejam cheios do Teu Espírito Santo. E que o Senhor, meu Deus, segure na mão deles e ajude eles nesta caminhada, Pai. Meu Deus, eu oro por eles agora, Pai, e abençoo estas vidas no poderoso nome de Jesus. Que toda a igreja dê um lindo amém, irmãos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nossos irmãos podem acompanhar os irmãos do discipulado aí, que eles vão orientar os irmãos. Glória a Deus. Carta do apóstolo Paulo, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, irmãos, capítulo 11. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, o texto da ceia, a partir do versículo 23. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do 23, irmãos. Louvado seja o